Bem-vindo ao canal Criando Raízes. A partir desse vídeo, daremos início a uma série de outros que virão no canal. Serão vídeos de perguntas e respostas, todas em relação aos fatos descritos na Palavra de Deus. O objetivo não é o fato que devemos decorar a Bíblia simplesmente. Deus falou muito mais que isso em sua palavra, ele nos diz que devemos inculcá-la, ou seja, estudá-la, e escrever em nossos corações. Então, vamos às perguntas. Pergunta 1. A qual mulher enlutada Jesus disse, não chore? A. Safira. B. Maria Madalena. C. Maria, sua mãe. D. Viúva de Naim. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra D, acertou. A história é apresentada em Lucas 7:11, 16. Nessa história, Jesus Cristo, após curar um servo de um centurião, passa pela cidade de Naim e percebe que uma mulher, conhecida como a viúva de Naim, está em grande sofrimento e precisando de sua ajuda. A viúva de Naim havia perdido seu marido e recentemente também seu filho, o que a deixou em uma situação muito difícil, pois naquela época os homens eram os principais responsáveis por manter uma casa. Ao ver o sofrimento da viúva, Jesus se compadece e ressuscita o filho dela, devolvendo-o à sua mãe. Este milagre demonstra a compaixão e o poder de Jesus, e é um dos muitos exemplos de sua capacidade de trazer esperança e alegria, mesmo nas situações mais difíceis. Pergunta 2. Quando o Dr. Lucas descreveu a cura de um homem no sábado, ele diagnosticou a doença do homem, usando um termo médico não encontrado em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Qual foi a doença? A. Hanseníase. B. Hepatite. C. Hidropisia, que é um acúmulo de líquido. D. Lepra. Qual é a resposta certa? Se você respondeu letra C, acertou. A passagem bíblica se encontra em Lucas 14:1, 6. Nessa passagem, Jesus cura um homem que sofria de hidropisia, um termo médico para uma condição caracterizada por inchaço no corpo devido ao acúmulo de fluidos, em um sábado. Essa passagem destaca a compaixão de Jesus e sua vontade de ajudar os necessitados, mesmo que isso signifique desafiar as normas religiosas da época. Pergunta 3. Apenas um dos milagres de Jesus está registrado nos 4 evangelhos. Qual milagre? A. Cura de um cego. B. A alimentação de 5.000 pessoas. C. A cura da sogra de Pedro. D. Transformação da água em vinho. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra B, acertou. O milagre da alimentação dos 5.000 é um dos milagres mais conhecidos realizados por Jesus Cristo, e é mencionado em todos os 4 evangelhos: Mateus 14:13, 21, Marcos 6:31, 44, Lucas 9:10, 17, João 6:1, 14. Neste milagre, Jesus alimenta uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, utilizando apenas 5 pães e 2 peixes. Pergunta 4. Qual é a referência bíblica para o famoso versículo que começa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho? A. Lucas 1:7. B. Mateus 14:7. C. João 3:16.
D. Marcos 3:5. Qual é a resposta certa? Se você respondeu letra C, acertou. João 3,16 é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este versículo expressa o grande amor de Deus pela humanidade, a ponto de sacrificar seu único filho para que todos que acreditassem nele pudessem ter a vida eterna. É uma mensagem central do Novo Testamento e do cristianismo. Pergunta 5. Depois de conhecer Jesus, quem disse que ele daria metade dos seus bens aos pobres? A. Zaqueu. B. Natanael. C. Nicodemos. D. Jairo. Qual é a resposta certa? Se você respondeu letra A, acertou. Zaqueu era um cobrador de impostos rico que, após encontrar Jesus, prometeu dar metade de seus bens aos pobres. Além disso, ele também prometeu restituir 4 vezes mais a qualquer pessoa que tivesse defraudado. Esta história é frequentemente citada como um exemplo de arrependimento e generosidade. Pergunta 6. Qual evangelho começa com as palavras: o início do evangelho sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus? A. Evangelho de Lucas. B. Evangelho de Marcos. C. Evangelho de João. D. Evangelho de Mateus. Qual é a resposta certa? Se você respondeu letra B, acertou. A frase, o início do Evangelho sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a abertura do Evangelho de Marcos no Novo Testamento da Bíblia. Este versículo estabelece a crença central do autor, Marcos, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Este versículo marca o início da narrativa de Marcos sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pergunta 7. Verdadeiro ou falso? O capítulo 17 do Evangelho de João contém a oração mais longa registrada de Jesus. Qual é a resposta certa? Verdadeiro. A oração mais longa registrada por Jesus na Bíblia é conhecida como a oração sacerdotal, e pode ser encontrada em João 17, 1-26. Esta oração é uma intercessão de Jesus pela futura igreja e é, de longe, a mais longa oração de Jesus em todo o Evangelho. De acordo com a Bíblia, o desejo de Jesus é que, independentemente do tempo em que as pessoas viessem a crer em seu nome, tivessem como alvo a excelência na unidade. Pergunta 8. A qual mulher Jesus disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e liberte-se de seu sofrimento. A. Isabel. B. Maria Madalena. C. Para uma mulher que sofria de sangramento há 12 anos. D. Safira. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra C, acertou. Esta mulher, cujo nome não é mencionado na Bíblia, tinha grande fé na cura de Jesus. Ela acreditava que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. E assim aconteceu. Quando Jesus percebeu que poder havia saído dele, ele perguntou quem havia tocado em suas vestes. A mulher, temendo e tremendo, admitiu que tinha sido ela. Em resposta, Jesus disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e liberte-se de seu sofrimento. Esta história é um belo exemplo da fé e da compaixão de Jesus. Pergunta 9. Verdadeiro ou falso? Há apenas uma menção nos evangelhos de um encontro entre Jesus e o apóstolo Paulo.
Qual é a resposta certa? Falso. Não há nenhuma menção nos evangelhos de um encontro direto entre Jesus e o apóstolo Paulo. Paulo não era um dos discípulos originais de Jesus e só se converteu ao cristianismo após a crucificação de Jesus. Pergunta 10. Qual dos principais líderes religiosos judeus visitou Jesus à noite? A. Nicodemos. B. Caifás. C. Anás. D. Gamaliel. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra A, acertou. Nicodemos é um personagem citado no Novo Testamento, especificamente no Evangelho de João. Ele era um fariseu e membro do Sinédrio, o conselho judaico que governava os assuntos religiosos e civis dos judeus na época. Durante este encontro, Nicodemos busca entender os ensinamentos de Jesus, o que leva à famosa discussão sobre o conceito de nascer de novo. Além disso, após a crucificação de Jesus, Nicodemos ajuda José de Arimateia na preparação do corpo de Jesus para o sepultamento. A história de Nicodemos é um exemplo de busca pela verdade e compreensão dos ensinamentos de Jesus. Pergunta 11. Verdadeiro ou falso? Um mendigo cego clamava por Jesus, mas as pessoas lhe diziam para ficar quieto. Qual é a resposta certa? Verdadeiro. A história se refere à do cego Bartimeu, que é relatada no Evangelho de Marcos 10, 46, 52 e no Evangelho de Lucas 18, 35, 43. Bartimeu era um mendigo cego que estava sentado à beira do caminho em Jericó. Quando ouviu que Jesus estava passando, começou a clamar por ele, chamando-o de filho de Davi, e pedindo que ele tivesse misericórdia dele. Muitas pessoas repreendiam Bartimeu, dizendo-lhe para ficar quieto. No entanto, ele continuou clamando ainda mais alto. Jesus ouviu Bartimeu e mandou chamá-lo. Quando Bartimeu se aproximou, Jesus perguntou o que ele queria. Bartimeu respondeu que queria ver. Jesus então disse a Bartimeu: "Vá, a sua fé o curou." Imediatamente, Bartimeu recuperou a visão e seguiu Jesus. Esta história é um belo exemplo da fé e da persistência de Bartimeu, bem como da compaixão e do poder curativo de Jesus. Pergunta 12. Quantos anos tinha Jesus quando seus pais o levaram ao templo em Jerusalém para a Páscoa? A. 10 anos. B. 11 anos. C. 12 anos. D. 13 anos. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra C, acertou. O Evangelho de Lucas 2, 41, 42 menciona que os pais de Jesus iam a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa e que quando ele tinha 12 anos, subiram conforme o costume da festa. Pergunta 13. Qual evangelho começa com as palavras: "No princípio era o Verbo"? A. Evangelho de Mateus. B. Evangelho de João. C. Evangelho de Lucas. D. Evangelho de Marcos. E. Nenhum deles. Qual é a resposta certa? Se você respondeu letra B, acertou. O Evangelho de João começa com as palavras: "No princípio era o Verbo." A passagem completa é: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." João 1, 1. Esta frase estabelece a divindade de Cristo, o Verbo de Deus. Pergunta 14. Onde Jesus compareceu a uma recepção de casamento? A. Em Sidom. B. Em Jerusalém. C. Em Carfanaum. D. Em Caná da Galileia. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra D,
Acertou. Jesus compareceu a uma recepção de casamento na cidade de Caná, conforme relatado no Evangelho de João 2:1-11. Neste evento, ele realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Este milagre é significativo, pois revela a glória de Jesus e marca o início de seu ministério público. Pergunta 15. O que havia de incomum no lugar onde Jesus curou uma menina que estava possuída por um mau espírito? A. O milagre aconteceu em Jerusalém. B. O milagre aconteceu em Nazaré. C. O milagre aconteceu fora da Palestina, na região de Tiro e Sidom. D. O milagre aconteceu em Cafarnaum. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra C, acertou. O milagre é da cura da filha da mulher cananeia, que ocorreu na região de Tiro e Sidom. Este milagre é registrado no Evangelho de Mateus 15, 21-28 e no Evangelho de Marcos 7, 24, 30. Nesta história, uma mulher cananeia, ou Ciro-fenícia, como é chamada em Marcos, se aproxima de Jesus, implorando a cura de sua filha, que estava possuída por um demônio. Inicialmente, Jesus não responde, mas a mulher persiste em seu pedido. Impressionado com sua fé, Jesus finalmente concede seu pedido e cura sua filha. Este milagre é notável por várias razões. Primeiro, acontece fora da Palestina, na região gentílica de Tiro e Sidom. Segundo, a mulher é uma gentia, não uma judia. Terceiro, a fé da mulher é destacada e elogiada por Jesus. Este milagre demonstra a misericórdia e a compaixão de Jesus, não apenas para com o povo judeu, mas também para com os gentios. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1:8. Bom, por enquanto é só. Aguarde o próximo vídeo, com mais perguntas e respostas da Palavra de Deus. Até lá! Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.